Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Chegamos a mais uma live, como sempre buscando conteúdo muito importante para todos nós, para quem está chegando, quem vai curtir, quem vai compartilhar. A gente sabe que a gente vem mostrar o melhor para vocês, sempre buscando o melhor para vocês. Eu só tenho a agradecer a cada um que está chegando, nesses quase 4 anos já de projeto, de bate-papo com vocês aí. A gente está tentando mostrar sempre a nossa, a nossa vida, a nossa inclusão. A gente sabe que não é fácil, então também para passar um pouco para vocês. Antes de chamar esse convidado que vai chegar aqui para somar muito, vou falar dos nossos apoiadores que estão sempre ajudando para o projeto estar sempre funcionando para vocês. Não podia estar deixando de falar de Mamas Burger, tá? Restaurante aqui no município de Capão da Canoa, que o Joel é o proprietário, onde é um local muito acolhedor. Posso dizer de verdade, assim, são mais de 9 anos que eu vou com o meu filho, com um autista, que a gente sabe que não é fácil estar nos locais, e sou muito bem atendido e aconselho a ele lá. Mamas Burger aqui na Rudá de Capão da Canoa. Também não podia estar deixando de falar, de Eu Patrão Barbershop, barbearia na Paraguaçu, na frente do Mercado Superbom, em Imbé, onde faz um atendimento humanizado, um atendimento sensacional. O Thiago, cara assim que entrou na minha vida como um pai atípico, mas tem um trabalho que ele faz, que é atender os autistas com carinho e ter aquele trabalho humanizado. E peço para vocês ir lá olhar. Quem não conhece, vai pelo Instagram mesmo, Eu Patrão Barbershop. Vai lá também no local, liga para o Thiago, organiza, que vocês vão ver o que é um atendimento com o seu filho atípico. Também agora com esse trabalho, ele tem um trabalho também de atendimento a domicílio. Entra em contato com ele, se organiza. Quem tem algum familiar com dificuldade de fazer um corte de cabelo, um autista também, que não é fácil ir no local, ele se organiza para estar fazendo esse atendimento para vocês. Também não posso deixar de estar falando de Anato, núcleo terapêutico, tá? Entra, manda aí, siga o Instagram, onde vocês vão entender o que é esse trabalho da TO, desse local. Ana Cristina, que faz um trabalho sensacional com a sua equipe. Então é só seguir o Instagram que vocês vão conhecer também. Karen Melissa, psicopedagoga, lá no Instagram também, uma psicopedagoga que posso dizer para vocês que faz um trabalho excelente. Meus parceiros, meus amigos, Regis Tatu, tatuador aqui de Capão da Canoa, siga o Instagram para ver o trabalho dele. E também Bruno Costa Tatu, também faz um trabalho magnífico. E também meus amigos e apoiadores também do canal, também tem um canal no YouTube, Bate-Papo com Guilherme Silva, Dark Nauta e Wagner Bike Trip. Pessoal, só tenho a agradecer a cada um que está chegando, tá? Acho que tá tudo ok, o áudio tá ótimo para vocês. É só dar um certinho aí pra gente seguir. Vou fazer o convite pro pessoal da Associação Autismo Litoral Norte. Hoje já tem uma novidade, vamos abrir mais de uma tela aí para vocês. Boa noite quem está chegando aqui também, todos estão chegando. Também não posso, eu vou estar deixando aí. Teve uma pessoa que chegou aqui. Amanda, se tu estiver assistindo aqui, tá? Bota o teu Instagram aqui, o teu trabalho, o teu projeto aí, tá? Nos comentários, a gente vai estar divulgando também. Vamos buscar aqui, agora eu vou tentar buscar os convidados. Vamos ver aqui. Vamos buscar aqui. Primeiro eu vou chamar Vamos tentar buscar o outro também. Vamos ver se funciona ao mesmo tempo. Vem que vai chegar aí primeiro. É só organizar a tela que tá ao contrário. Não se preocupa, tá? Que isso é bem tranquilo. Vamos se organizando aí. Ó, apareceu. E já vai aparecer o outro também. Vocês se organizem nas telas aí. Que tá todo mundo em casa. Aí, ó. Já apareceu mais 2. E se alguém quiser aparecer, me avisa aí que eu também coloco. Pessoal, queria só saber se o áudio tá ok para vocês aí. Tá tranquilo. Se vocês ouvirem algum barulho diferente, é que eu esqueci de desligar o ventilador. Mas vamos assim mesmo, porque agora eu não vou parar. Faz parte. Pessoal, primeiro de tudo eu quero agradecer, tá? A associação por estar disponibilizando o tempo hoje. Aí vocês se organizem aí, se apresentar, essa turma boa aí que tem aí, que a gente sabe que para tá trabalhando uma associação não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Tá aberto para quem quer trabalhar, óbvio, Mas como diz a palavra, trabalhar. Então, a dispotão aí, ó,
disputem as telas aí, quem quer falar, sai falando e seguimos a live. Vai, Aline. Boa noite a todos. Obrigada, Gui, por abrir esse espaço aí para a gente estar conversando, né, falando sobre o autismo. Logo nesse mês aí que é tão importante para nós. Na verdade, todos os meses são, mas o mês de abril a gente tem uma oportunidade de abrir um leque maior, né, de visualizações para a conscientização do autismo. Então, eu sou a Aline, estou presidente da Associação Autismo Litoral Norte, junto, né, com vocês, que são meus diretores, que eu amo. E agradeço a oportunidade de estar podendo falar mais uma vez, né, sobre as nossas vidas, a típica e também sobre a associação. Certeza. Boa noite a todos, eu sou o Cyrus, esposo da Aline, pai atípico também, do Brian, que tem 12 anos. E nós estamos aí hoje agradecer aí a todos aí pela oportunidade de nós podermos falar a presidente aqui, né, dando a oportunidade também a live, junto aí com o Guilherme, de nós poder falar um pouquinho mais sobre a luta, como a gente se diz aí, que são persistentes, né, durante todos os dias, na verdade, não é só no mês, né, que a gente diz que é só mês azul, mas é constante essa luta aí. E a conscientização aí também, não só, né, da nossa comunidade, mas sim também dos próprios pais, né, que isso é muito importante, dos pais, dos parentes, dos avós, né, dos nossos amigos, que acho que isso aí também, das pessoas mais próximas, que é muito importante. Né? Vamos lá. Com certeza. Eu não dei boa noite, né, para a Joana e para o André. Boa noite. Boa noite. Agora vai para o outro lado da tela agora. Então, boa noite. Agradecer mais uma vez o espaço, né, para a gente estar falando aqui, dessa vez representando a associação, né, bem diferente, bem descontraído hoje. Meu nome é Josiane, eu sou secretária da Associação Autismo Litoral Norte e tô junto aí com essa galera que vem movimentando bastante aí esse mês. Amanhã a gente tem mais um evento, vamos falar um pouquinho também sobre, vamos deixar o convite e estamos aí para conversar. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é André, sou esposo da Josiane, somos pais atípicos da Giovana e do Vicente, também somos pais típicos da Maria Luísa. Agradecer, Guilherme, mais uma vez o espaço e a oportunidade da gente estar falando da associação, né, dos eventos que a gente fez, dos eventos que a gente vai fazer ainda e poder agora, amanhã, já tendo um evento, já poder fazer um convite para o pessoal, né, estar presente e prestigiar mais esse grande evento que a associação está trabalhando firme em cima também. Com certeza. Mais uma vez eu não posso, eu vou deixar de agradecer vocês, né? Quem não sabe, eu faço parte da associação também. É meio difícil as pessoas não saberem, mas tudo bem. Mas falando de verdade, eu retornei, né? O pessoal sabe, a Aline sabe que o ano passado foi bem difícil para mim, eu tive que optar por uma coisa que eu sempre vou optar na minha vida, é pelo meu filho, né? Então eu tive que sair por motivos onde ele veio a convulsionar a primeira vez. Aquela novidade não é alegre, como diz, é um momento difícil, mas graças a Deus foi uma única. A gente continua cuidando para não ter problemas maiores. E graças a Deus a minha cabeça ajudou até, eu vou retornar porque é aquilo quando eu te falei, né, Aline, quando eu saí, né, quando eu tomei a decisão, chorando como sempre, porque eu sou sempre chorão, né, que para mim tomar uma decisão ela não é fácil, então ficou meio em aberto, é que na realidade eu saí, né, mas como tu disse, né, eu saí, mas na realidade não tirou ninguém, né, quem resolveu sair, mas gente, assim, Aline, primeiro de tudo, fala um pouquinho da associação, quando ela foi fundada em si, né, e as novidades, eu digo, durante a conversa, que a gente vai estar perguntando de eventos que foi feito, o que vai ser feito, mas conta um pouquinho da associação e depois pode encaixar também, falar um pouquinho do teu filho também. Cyrus também pode falar também depois, que essa vida nossa, na realidade, não é trabalhar em associação, eu sempre falo, a gente é pai atípico e a gente vivencia, não só nosso, né, mas as outras famílias também. Gente, vocês, assim, eu vou deixar vocês falar, porque senão eu fico uma hora falando. Pode falar.
Então, a associação ela foi criada, né, registrada em 2018. A gente já vem há 9 anos nesse caminho, né, de conscientização, rede de apoio, desde 2016, né? A gente criou um grupo de pais realmente para servir como rede de apoio às famílias, né? Porque quando eu descobri o diagnóstico do meu filho lá em 2013, eu não tinha rede de apoio. E aí foi como falava-se menos em autismo antes, né? Há uns 12 anos atrás, se falava bem menos do que hoje. Então, as pessoas acabaram entrando em contato comigo, né? Justamente por indicação da escola ali que o meu filho se encontrava. E aí eu fui juntando, né? Por ideia de uma outra amiga minha, juntando esses pais tudo num grupo e acabou criando essa rede de apoio que a gente tem aí com mais de 400 famílias. Claro que a gente abrange muito mais, né? Porque a gente tem 1 ou 2 por família dentro do grupo, né? Mas a gente abrange um público bem maior. E a associação ela foi criada justamente para isso, para a gente servir como rede de apoio, para a gente buscar, né, pelos direitos dos nossos filhos, os nossos direitos também como pais, né, familiares atípicos, trazer uma qualidade de vida melhor para as nossas crianças, né, para os nossos adultos ali, e buscar por conscientização, por empatia, por respeito, né, pelas leis, fazer valer as leis, buscar trazer projetos onde a gente possa falar cada vez mais no autismo, levar essa causa adiante que é tão necessária e hoje em dia a gente vê o quanto, né, tá tendo mais diagnóstico. Antigamente ali era entre uma criança para cada 50 nascidos, hoje a gente tá 1 para cada 30. Então, a gente está vendo que é necessário buscar essa conscientização, é necessário que as leis estejam realmente valendo, né? Principalmente a lei de inclusão dentro das escolas, dentro de todos o aspecto ambiental que a gente vive, né, na sociedade, para que as pessoas tenham consciência que as pessoas autistas têm o seu espaço e tem que ser respeitado, né? O meu filho é o Murilo, ele tem 15 anos hoje, ele tem um autismo, hoje em dia, né, tá tudo globalizado, é só autismo, mas, na verdade, o nível dele de suporte é o 1, ele tem um autismo leve, mas com comorbidade, como TDAH, ansiedade, né, e a gente vem trabalhando e tratando isso para que ele se desenvolva melhor. Aí vem toda aquela dificuldade agora de troca de escola, porque ele saiu do ensino fundamental, ele está no ensino médio, né? Então, é toda uma nova adaptação, e a gente está trabalhando nisso para fazer com que ele se desenvolva bem, né? Que faça bem para ele. Com certeza. Cyrus, agora vamos falar contigo. Essa é a tua caminhada na associação, que é recente, né? A gente sabe que é recente, mas fala um pouquinho de tu estar fazendo parte dessa correria toda e fala um pouquinho do teu filho também. Tá bom. Vamos lá, então, pelo começo, né? Eu sou o pai atípico, né, do Brian. Praticamente hoje, faz 1 ano que eu estou sendo pai atípico depois de que eu conheci a Aline, né, através da associação, que foi num contato através da escola que meu filho estava passando por algumas dificuldades em questões de aceitação, e aí por conhecer também o histórico da associação, né, que já vinha vindo já sendo falado, e aí lá no colégio me passaram, que eu trabalho no colégio, né, sou funcionário público, e aí me passaram o contato da Aline, porque estava acontecendo algumas coisas no colégio onde o qual ele estuda até hoje. E aí nesse contato, né, conheci a associação também, né, conheci a minha futura esposa, né, que nós estamos juntos há 1 ano. E então, recentemente é isso, a minha trajetória ela vem junto, né, no conhecer, abracei essa causa, né, já abraçava já antes, agora abracei com muito mais, depois desse 1 ano que é onde eu passei a conhecer mais o assunto sobre a questão do autismo, né, porque eu, para mim, quando o Brian foi dado o diagnóstico dele, ele tinha 1 ano e 8 meses, né, e aí a gente foi casado com a mãe dele, a gente foi fazendo todos os processos, né? Depois fomos levando no neuro, aí do neuro nós fomos levando na terapia, no psicólogo, depois foi precisar ele ter feito o fono, né?
O Brian hoje ele tem 12 anos, né? Ele é, como se dizia antes, o nível 1, né? Que agora a classificação agora não existe, né? Todos são autistas. E o Brian tem epilepsia, ele tem problema de ansiedade, tem problema na fala, tanto que hoje ele tem acompanhamento, né, durante esse processo dele. Hoje ele sabe se expressar melhor, ele sabe falar algumas palavras, ele tem problema muito no R, no S, né, no V. Então, isso aí foi hoje se tornando hoje na minha vida, hoje, até porque antes, também por questões de trabalho, por questões de não conhecer essa causa, e acaba passando despercebido, por mais que a gente seja pai, que hoje eu luto, né, nesse fundamental, nesse fundamento no qual eu sempre digo que o pai e a mãe é importante, né, na formação deles, no processo deles que vão passando a cada vez que vai passando os anos, os dias, né, as dificuldades que eles vão enfrentando, não só dentro de casa, mas sim ali fora, né, quando eles saem da porta para fora, já começa um mundo diferente, né, quando chegam no colégio, como é que é feita a recepção, muitas vezes não é só o professor, mas é os alunos, às vezes não é só os alunos, é o professor, então já começa já aquele processo que quando ele saiu de casa, já vai ali pelo escolar, pelo transporte, né, os funcionários dentro do colégio, depois a convivência social dele fora da rotina escolar, né, que a gente, infelizmente, a gente tem que levar numa terapia, às vezes a gente tem que sair também com eles, para eles poderem também conhecer o que tem lá fora, né, muitos hoje se encontram no mundo deles, que a gente fala, né, que é o que? O quarto, às vezes é só a casa, que é onde eles se organizam melhor, né. Então, estou aí há um ano, né, junto aí com a Aline, e abraçando a causa, né, estamos juntos, a gente está elaborando várias coisas, projetos, no caso também, eu vi depois com o tempo que ela precisava desse apoio, e eu vejo que atrás de tudo isso, eu vi que tinha mais pessoas, ainda mais famílias, também em busca disso, que é muito importante, sabe, que é a conscientização, que é levar não só a população, ou não só a pessoa que a gente não conhece, ou o professor, ou os alunos, ou um amigo, uma amiga, que tem que ter a conscientização de dizer, não, ele tem que entender de que eles são autistas, que eles necessitam de que as pessoas recebam eles, né, e aceitem eles da forma como eles são, assim como nós. Ninguém é igual a ninguém, né, nós somos diferentes um do outro. Todos nós somos diferentes, todos nós temos uma identidade, todos nós temos um DNA. Então, eles também têm um DNA, no qual isso é muito importante hoje, né, que está, que nem como a Aline falaste ali, que hoje a cada 100 crianças nascidas, 30, né, até foi dado 31, né, é autista. Então, esse 1, ele é autista. Então, né, é uma questão que até, na verdade, não é só no nascimento. Nós temos aí já diagnóstico de pessoas adultas, né, no qual era totalmente desconhecido. Hoje nós temos pessoas adultas já formadas, né, aí entre a idade na faixa etária de 40 a 65 anos, né. Essa semana eu vi um estudo ali que foi dado um diagnóstico aqui no Brasil, que o autista mais velho que foi dado o diagnóstico, já era formado, né, era médico, ele tem 86 anos. Então, para te ver, olha só, levou 86 anos com a medicina, isso que ele era médico, olha só o que a medicina trabalhou hoje, né? Dando também esse diagnóstico aí para as pessoas poder também ver se tem, até muitas vezes tem o TDAH, né? Ali ver o que está acontecendo, por que acontecem certas coisas, a gente não entende. Né? É bem assim. Eu vejo aumentar cada vez mais, tanto que a gente fala de a cada 31, né, um é autista. Agora tu falou 30, 31, e assim a gente vai vendo sempre sem uma pesquisa, mas nunca 100%. E é de 4 até 8 anos, né? Essa nova pesquisa que saiu. Então tu imagina o crescimento que é. Eu sempre falo, tu vai conviver com um autista no teu dia a dia. Mas como? A sociedade, eu falo de coração aberto e não tenho. Sou muito transparente. Está muito longe da sociedade conseguir conviver com um autista. Tá muito longe. Não é, não vai, tá longe. Para não espichar muito, já vou passar para a telinha do lado. Josi, fala um pouquinho de tu estar na associação e a tua história um pouquinho de mãe atípica. Então,
agora a Aline falou da caminhada da associação, né, que iniciou em 2016, era o ano que o Vicente estava nascendo, né? Então já se vinha fazendo um trabalho em cima disso, né? Sobre a associação, a gente é um grupo bem grande, né? A gente tem se expandido bastante também. A gente não faz só encontros, não promove encontros e ações só no mês de abril. A gente, claro, foca mais, né? Fala-se mais, mas a gente fala no ano todo. Até porque o propósito é esse, né? É falar cada vez mais no assunto, trazer isso para o dia a dia, porque pode ser que a gente não tenha alguém diretamente autista na família, mas a gente vai conviver, seja no trabalho, na faculdade, em algum momento a gente vai acabar tendo alguém num vínculo próximo, né? E isso vai se tornar cada vez mais comum. E falta muito ainda. A gente faz esse trabalho de formiguinha, né? Agregando as famílias, puxa um aqui, um ali, né? E o trabalho é muito longo, porque do mesmo jeito que parece que vai, não vai, sempre falta alguma coisa, sempre tem alguma dificuldade. Então a gente está aí para trabalhar em cima disso. Eu tenho 2 filhos, o Vicente e a Giovana, ambos são autistas, o Vicente tem TOD e TDAH também, e falando a nível de suporte, são de suporte 2. E a Giovana iniciou as intervenções com 1 ano e 4, o Vicente com 1 ano e 8, mas foi laudado ele com 4 anos e ela com 2,5. Então a gente tá, né, o André pegou todo esse diagnóstico do Vicente, depois da Giovana, né, a gente já estava junto. A gente se conheceu, o Vicente ainda ia fazer 3 anos, então ele pegou toda essa fase do diagnóstico. Então a gente está junto desde o início nessa questão de levar para terapia, né, para escolas, intervenções, né, tudo a gente fez junto, faz até hoje. E essa correria do dia a dia de pai e mãe é típico, que não é fácil. Não. Abre-se mão de carreira, porque se trabalha, se é mãe, se é casada, um vai abrir mão. E se é mãe solo, tem que depender de um BPC, que a gente sabe que é muito pouco. André, fala um pouquinho de ser pai atípico e essa parceria aí, que mesmo sendo pai, aí tá na correria com a associação junto com a gente, que não é de hoje. A gente nunca tentou Meu- uma frente, vamos vou- dizer, Meu compadre. compadre, sim, né? Além do vínculo de amizade, é meu compadre, né? Então, não somos compadres, né? Com muito orgulho, com muito prazer de ser compadre deste baita pai que também, né, tá falando aí, é um cara aí que luta demais. Vamos combinar que é um time, né? Um time tanto, né? É um time tanto, louco, né? Esses 5 aí, vamos combinar que é um time tanto, né? Esse sim vai dar muita dor de cabeça para muita gente ainda. Pode ter certeza. Porque a gente, como pais atípicos, a gente já pegou vários momentos hoje, né? Inicialmente, as terapias do Vicente, quando foi descobertas, foi todos no particular. A gente conseguiu ter a oportunidade de fazer tudo no particular. O Vicente era uma criança que não falava, né? Ele começou a falar com 4 anos de idade. E foi um processo longo, passinho de formiguinha. Mas, hoje, ele é uma criança em seu desenvolvimento completo, frequenta a escola regular, não tem nenhuma questão que o impeça de seguir estudando numa escola regular, né? A parte cognitiva dele é perfeita, graças a Deus, né? Melhor que o pai, ele sai falando inglês, às vezes o pai tem que pegar e filho, falar mais devagar, o pai entender, senão a gente não conversa. Né? Mas é isso aí, né? A Giovana já não, a Giovana foi um processo um pouco diferente, né? A Giovana era uma criança, vamos botar entre aspas, né, típica, com seu desenvolvimento normal, falava, caminhava, apontava, pedia, desenhava e simplesmente
teve a poda neural. E aí começou a nossa segunda luta com o autismo, né? Para entender um pouco mais. E seguimos, né, hoje com intervenções já pelo plano de saúde, não mais particular, mas, né, pelo plano de saúde, que é uma luta. Tudo é difícil. Tudo é muito difícil. A gente sabe como é, porque a Aline está aí para dizer, a gente ajuda muitas famílias, a associação ajuda muitas famílias a procurar o atendimento pelo sistema de saúde público, e é muito difícil. Os municípios não têm profissionais para atender, até mesmo nós que temos plano de saúde, ou às vezes precisamos de uma consulta particular com um neuropediatra que atenda as crianças, não tem agenda. A gente tem agenda para junho, final de junho, para conseguir atendimento dos nossos. Então, assim, é um problema que a gente, como pai, enfrenta, e a gente, como associação, enfrenta. Pois a gente cobra, eu sei como é cobrado os municípios, para que haja uma inclusão, tanto na parte escolar, quanto na parte de atendimentos para os nossos, e claro, para todas as famílias que necessitam desse atendimento, né? E então, assim, esse trabalho que a Aline vem fazendo, né, junto com toda a parte diretiva, é realmente um trabalho aí exemplar. Eu, no começo, enquanto a Josi era da parte diretiva, eu ficava nos bastidores com as crianças, né? Hoje que eu consigo aí ajudar um pouquinho mais, mas a gente está aí sempre à disposição porque precisar, mas a gente está sempre lutando junto com vocês, né? Com certeza. Pontuando assim, o André também muito, mas eu vou pontuar uma pessoa que sempre nos bastidores, para muitos eventos da associação, se não tivesse, a Josi não estava. É a patroa Karen Melissa, senão não ia. A gente sabe que muitos eventos ficavam com as crianças para a gente poder ir fazer as coisas. Recentemente, né? Não, a comadre ficou com a criança no domingo para a gente poder estar lá para tomar um banho de chuva. Para ver, né? Para a gente ver assim como é uma engrenagem, né? A gente precisa um do outro para poder levar um trabalho adiante, né? Um trabalho sério adiante. A gente sabe que a verdadeira inclusão ela é difícil, é por isso que a gente se apoia tanto enquanto associação em buscar essa conscientização, em buscar conversar, né? Eu sempre digo, a associação ela foi criada não para ter embate com os órgãos públicos, né? A gente leva ideias, a gente está ali para ajudar a resolver, porque o que a gente quer é que as coisas se resolvam para que os nossos filhos evoluam, né? Tenham o seu direito garantido dentro das escolas, dentro dos atendimentos prioritários, né? Dentro dos hospitais, UPAs, a gente quer que eles sejam bem atendidos, assim como todos nós queremos, né, quando a gente precisa de um serviço público. Então, sim, a inclusão, ela é muito bonita no papel, isso aí já é clichê, todo mundo fala, né, mas ali no dia a dia, no embate ali com o professor, com o diretor, com mãe, pai, escola, né, com enfermeiro, com motorista de escolar, a gente sabe que tem as suas dificuldades. Então, por isso, a associação ela vem buscando, trabalhando sempre, incansavelmente, para fazer projetos, para levar para dentro das escolas, para levar para dentro de todo o setor público, onde a gente sabe que tem autistas e que tem que ser mudado a maneira de tratamento, né? E essa questão que o André falou aí também da burocracia que é para se conseguir as terapias, né, pelo município, até mesmo pelo plano de saúde, a gente vê o quanto o nosso trabalho, que está sendo de formiguinha, mas que tem uma força interior de leão ali, ela é necessária. Porque imagina se a gente não tivesse nem isso para debater, né? Se a gente não tivesse as associações, se a gente não tivesse pais engajados em buscar ali por respostas, como é que estaria hoje? Se tendo, né, esses órgãos que se dispõem, porque a gente faz um trabalho sem remuneração, então a gente dispõe do nosso tempo, da nossa família, né, dos nossos filhos que precisam de uma demanda grande ali nossa, para poder ajudar aos outros, né, e também nos ajudar, porque a gente também está no mesmo barco, né. Então, a gente vê o quanto é importante essa união, essa disseminação de informação para que a gente possa ter
um futuro melhor. É bem, e é bem importante. Muito do que a gente faz e espalha por aí é justamente por passar, né? Por viver aquilo. Então a gente sabe como que é, a gente sabe como é difícil, como o André falou, que a gente teve que recorrer lá em 2017, 2018, lá as terapias do Vicente, é porque na época no município a média de previsão para se iniciar a terapia era 2 anos. Então, assim, para quem recebe um diagnóstico, o filho já está para prazo, já está, tu não sabe, tu sabe que tu tem que iniciar, tu não escuta muita coisa ali, tu tem que iniciar com brevidade, e aí tu chega no SUS, 2 anos de espera, tu fica sem saber o que fazer, assim, né? E tu vai tentando se organizar, porque acontece tudo junto. Tu tem que encaminhar, tu tem que buscar entender, tu tem que ajudar o teu filho, tu tem que entender o que acontece com ele. Se tá usando medicação, tu tem que saber que medicação que é, estudar um pouco mais. Então, é muita informação no início junto para te assimilar, né? Então, a gente só sai fazendo no automático, porque de fato não dá para se contar mesmo com o sistema da forma que a gente deveria ou gostaria, né? E a gente já vê, já não é de hoje, claro, né? A gente fala em sistema único de saúde, a gente fala de planos de saúde particular, e até nisso, tu pagando as tuas terapias, sendo particular, ou tu tendo teu plano de saúde, a gente vê falar muito, que o sistema de saúde, ele tá, vou falar bem sério, falido, porque a demanda ela é muito alta. O crescimento em questão do autismo, até outras também que precisam usar um neuropediatra, por exemplo, está muito alto. O autismo cresceu de uma maneira gigante, onde não se acompanhou. A gente sabe que eu sou bem sincero, sabe? Eu não vejo estabilidade em nada. Assim, o plano de saúde, a saúde está boa e está conseguindo orientar as famílias. Eu não vejo isso. Eu vejo a gente organizando, que a gente já vê, tu pode fazer os estudos que tu quiser, que assim, os profissionais mesmo, psiquiatra, psicólogo, tu vê as lives, acompanha, estão pedindo para os pais se capacitarem. Os pais. Por quê? A demanda é tão alta que eu já vi fala de mãe querendo se formar psicopedagoga porque quer ajudar o filho. Tá fazendo faculdade. Por quê? Tá fazendo faculdade de fono porque não acha fono em lugar nenhum, quer fazer porque quer ajudar o filho. E aí a gente vai esperar o quê? Eu sempre digo, se não, eu sempre falo, associação, que agora eu vou falar até um pouquinho pela associação, de repente eu passo até da tua fala, tá, assim, que a gente como diretor, a gente é pai atípico, tem as mesmas dificuldades das mães e os pais que estão no grupo, tá? Muitas vezes a gente é cobrado, e bem cobrado até. Só que aí tem um pai e uma mãe que também está cansado, está desgastado, mas quer ajudar, porque a gente consegue de alguma maneira se disponibilizar, como acabou ali falando ali, é uma engrenagem, cada um ajuda um pouquinho ali e o negócio funciona. Por isso que às vezes eu peço assim para todo mundo que acompanha a gente, ter um pouquinho de paciência. Eu sei que não é fácil, não pode esperar, eu sou um pai que eu vejo isso. Nessas etapas da vida da gente, eu estou num adolescente já virando homem, né, com 18 anos de idade, ele já não está indo mais para a escola, então eu tenho que me adaptar com essa nova situação. Então, para mim, tudo é diferente, já faz um pouco mais de um mês que ele não está indo para a escola, e eu ainda tenho aquele ciclo que eu não consegui encerrar ainda, eu como um pai. 11 anos dentro de uma escola, e a partir de hoje não vai, a partir de não está indo mais. Como é que eu vou organizar? E sendo que não fica comigo 24 horas. Eu tenho que organizar conforme eu consigo e conforme dá. Mas graças a Deus, na medida do possível, eu tá passando um pouquinho das minhas expectativas. Eu achei que ia ser de uma maneira, está sendo um pouquinho diferente. Mas tem que estar sempre com o pezinho atrás, porque não, hoje está bem, amanhã como é que a gente fala, um mar, né? Que é que nem um copo o mar tá calmo, daqui a pouquinho já vira uma ressaca ali, o troço já vira ele não tem Cristo que organize, tem que rezar, pedir, olhar para o céu e ficar assim, ó, passa crise, passa grito, passa berro, mas aí passa. Mas, gente, assim, ó, é muito importante, mais uma vez, falar da questão da associação, de ter associação. Vou te dar, assim, eu sou diretor, mas vou te dar os parabéns, tá? Pelos anos que tem a associação, pelo tempo que vocês conseguiram, que continue assim, eu sempre falo, porque não é fácil. Eu vejo por aqui na praia, aqui em Capão também tem associação, bem mais nova que a de vocês, e não é fácil. A demanda ela é grande, não é fácil, e ter pessoas que querem estar junto não é fácil.
Eu sempre digo, não é porque eu acho que da associação ali, não sei se não, eu não sou que moro mais longe. Eu acho, não sei se eu não é eu que moro mais longe dos diretores ali. Eu sempre falo, sendo no horário da noite, vocês falam o que quiser que eu saia daqui, vou e me organizo. Final de semana eu dou um jeito, tá? Meu filho tá comigo. Às vezes tem evento, eu opto ou vou no evento, ou se eu vou participar do evento, né? Só o Aline, o Daniel lembra até na corrida, não foi essa, mas foi do ano passado. Que, Aline, eu não vou participar, mas porque eu vou estar na corrida, eu vou ajudar até a corrida, na corrida eu não posso ajudar. Que para mim foi a sensação melhor que tinha. Ver o meu filho lá, se desorganizou, tu tava junto perto, regalou os olhão desse tamanho, porque são situações diferentes. É mãe atípica, mas olha aquela situação. Lembro até hoje, tu alcançou o telefone para ele lá, depois veio me pedir desculpa, que o telefone não tem que pedir desculpa. O momento tá ali, sim, com certeza. Porque tem uma coisa, sabe assim, ó. Ele se desorganizou porque ele queria mexer no YouTube, né? Juntou, é que junta tudo, local diferente, dificilmente ele sai à noite, lá já era noite, eu já saí bem mais cedo, porque tava fechando o mundo, caiu um temporalzão, caiu um temporalzão na estrada, tive que parar na estrada do mar, no posto de gasolina, esperar a chuva passar, até chegar lá. Então são momentos que eu não vou deixar de fazer. Fui em desfile cívico aquela vez, eu nunca vou deixar o meu filho ficar dentro de casa, que é um autista severo, é difícil eu falar, gente, eu vou me emocionar um pouquinho, porque é um autista severo, não verbal, muito resistente, tá? Para botar uma criança, não é mais uma criança, é um homem que tem 18 anos para em julho, ele tá maior do que eu, e o maior medo que eu tenho na minha vida é eu não poder sair com meu filho. Porque hoje está saiu, mas de repente não pode, não sei, foi aquela toda a vida, a cabeça da gente trabalha muito. E hoje, sim. E hoje eu digo, sabe, eu não deixo de fazer as coisas, eu não deixo. Chegou em casa, hoje fui no mercado, vou dar um exemplo, vai ver que ele está acostumado no local, só que vai no mercado é pertinho de casa, mas vai de carro, não, nós vamos a pé, ele também sabe a pé. Já deu auê, grita, berra, pula, nós vamos no mercado, quer ficar e fica, abriu o portão, vem atrás, foi caminhando um pouco, reclamando, daqui a pouco ele entendeu, é no mercado. Foi bem de boa, foi no mercado, foi lá, pegou o chocolate dele. Não dá pra deixar pegar muita coisa, senão ele pega o mercado todo. Ó, vai pegar um salgadinho? Pega um, porque tu vai lá na padaria pegar o negrinho. Ele gosta de negrinho. Então é uma coisa que é de cada um, passa da sua maneira. E quando as pessoas falam, porque é um autista severo, o autista em si ainda não caiu, tá? O nível 1, 2 e 3, e eu estava vendo pesquisas, pode até mudar ali, mas não vai sair na hora de escrever ali, de passar, porque não tem como. Os médicos já falaram, não vai ter como tu tirar que é ou não é. Mas a gente, assim, autismo, a Josi até fez uma live para mim anos atrás já, porque eu falei dela, o autismo, o nível do autismo. 1, 2 e 3 não faz diferença. O nível 3, por exemplo, pode se tornar um de quem está trabalhando em cima dele. E o 1, não é nem pelo transitório, é tu dentro do teu ambiente, tá com o teu filho nível 1, mas de repente pra ti é um nível 2, 3 na tua cabeça, porque como é que eu vou lidar, como é que eu vou fazer? E eu digo pra vocês, sabe, eu às vezes penso que o nível 1 é muito mais difícil que o 3 do meu filho, eu vou explicar o porquê. Aí é o quê? A sociedade, porque o teu filho, ele vai conseguir, na maneira dele, ir aos locais, do jeito dele, mas ele vai ir, vai pra escola, tudo. O meu filho, por exemplo, ele depende de alguém. Ele depende de alguém no dia a dia. E aí, quem? É uma preocupação que eu tenho e vocês também têm. O futuro a Deus pertence, mas depois, se eu não estiver aqui, com quem que eles vão ficar? Que tem umas questões assim que a gente para analisar, né? Que é o fato assim, o nível 3 que a gente colocaste ali, tu acompanha e tem como defender ele de qualquer outro ser humano, qualquer outra indiferença que as pessoas vêm fazer quanto ao teu filho. O nível 1, né, tanto que já existe um estudo aí, que o 1 e o 2 são os níveis que são mais fáceis no que entrar numa depressão profunda, né, e suicídio. Olha só. E por eles ter um hábito, vamos botar um exemplo, né? Nós temos um filho que vai até o mercado ali, que aqui na esquina, todo dia ele vai e volta, todo dia ele vai. Vai chegar um tempo que a gente vai ter uma total confiança
Só que nesse percurso pode ocorrer ele se desorganizar. E a gente não saber. Porque a gente se acostuma com isso. Agora, já que tu tens o nível 3, vamos colocar, que tu acompanha teu filho em todos os lugares, qualquer coisa que venha acontecer com ele, tu vai estar ali para amparar ele. E já esse risco já com nós é muito maior. Isso aí foi feito um estudo já colocado, né? Até pelo fato assim, ó, tem uma menina que ela dá palestra hoje, ela era nível 3 e era não verbal. Ela não tinha jeito. Com 22 anos, ela aprendeu a falar, a ler, e ela passou para o suporte nível 1. Só que o seguinte, ela tem um determinado tempo para ela ficar nesse suporte 1, porque ela volta para o 3. Então, assim, ó, como é que eu digo assim, tudo convém no dia a dia, né? A convivência com o próximo, o que por isso que hoje, assim, queria colocar ali as questões hoje da terapia, né? Que ela se tornou, assim, um exemplo, meu filho ali, vai dar diagnóstico com 1 ano e 8 meses. A partir daquele momento, ele tem que ser começado já feito um acompanhamento. Daí tu colocas ali, daqui a 2 anos, o que tu imagina que vai acontecer com essa criança? Aí tu imagina o adolescente, que tu colocaste ali, teu menino chegou hoje aos 18 anos. Nós, como pais, o que está faltando hoje, tanto que a gente, junto com a associação, a gente está querendo promover projetos para que nós, pais e os profissionais, junto, trazer esses profissionais para que venham trabalhar conosco, para preparar os nossos filhos depois de tudo isso também. E preparar os pais também, né? Porque outra questão, tocando na questão da associação, a associação hoje, ela não é uma associação que tem lucros que vêm de outros recursos. Os recursos hoje que a associação tem é nossos, né? É dos nossos. Um ajuda um pouco, outro ajuda o outro, a gente busca uma parceria com um, busca uma parceria com o outro, para hoje poder estar onde está hoje a associação. E é difícil. Tem muitas pessoas que chegam hoje para nós, que eu vejo muito com a Aline, que ligam para ela como se fosse fácil. Vai lá, faz isso, vai lá, faz aquilo. Mas eles esquecem e não vê que ela também é uma mãe atípica. Que ela sabe o que é que eles estão passando e ela passa também e sabe a luta que é hoje tu depender hoje do SUS. Que vamos colocar hoje aí, o plano hoje particular não tem assistência para autista. Não tem. Nós temos hoje processos hoje rolando hoje na justiça, que são mais de 80 processos, é muito processo, contra planos particulares, porque não tem profissionais aptos para atender os autistas. Claro que foi feito o nível, né, para quando chegar naquele profissional, ele vai saber de qual maneira que vai trabalhar com aquela criança. Só que muitas vezes esse trabalho é feito errado, porque falta preparação, falta cursos, falta buscar conhecimento, né, nesse assunto que é muito importante. Isso aí é uma questão de saúde, sim, pública, que eu acho que os nossos governantes, os nossos pessoal que lida com a questão da saúde está deixando passar. Porque não é só o profissional, não é só o neuro, não é só o fono, é a enfermeira, é a médica, é o professor, né? E te coloco ali, salientando ali um gancho, e falando que tem pais hoje que estão se profissionalizando para poder ajudar os filhos. Eu tenho um exemplo na família, que é a minha irmã. Ela tem 3 filhos que são autistas, e ela está se profissionalizando em atendimento específico com autista, com esse suporte. Então, tu vê que ao ponto que está chegando hoje, porque falta, nós estamos carentes de profissionais. E os profissionais que nós temos hoje, eu sinto muito em dizer, eles estão mal informados, sabe? Eles estão mal, vamos dizer assim, orientados. Porque eles não estão, eles estão ali muito só pelo fato do dinheiro, muito só pelo fato do atendimento. Ô mãe, é o seguinte, o teu filho tem que fazer isso, e deu. Não é assim. Cada um tem que ter um específico atendimento diferenciado, porque se já para nós, como pessoas normais, quando a gente chega lá no Sistema Único de Saúde, que é aqui onde a gente é atendido, já é difícil, né,
nós temos esse atendimento? Imagina eles, como é que deve ser? Na verdade, normais todos nós somos, né? O que diferencia é as suas síndromes, vamos supor, né? As crianças autistas, elas têm a síndrome do espectro. Então, quando se fala em espectro, a gente sabe que é amplo, né? Porque, além disso, ainda tem as comorbidades. Então, o que que acontece? É capacitação. E é capacitação diária, não é lá uma vez que outra. Porque a gente precisa de capacitações para as escolas, para a equipe diretiva de escola, né? Dentro de hospitais, a gente precisa que as pessoas entendam como se tem que tratar um autista. E não é coloca tudo no mesmo balaio e trata da mesma maneira. Não, eles são totalmente diferentes um do outro. A Giovana é diferente do Vicente, o Murilo é diferente do Brian, né? Cada um tem as suas particularidades. Então, as pessoas que escolheram a profissão de ser educadores, de ser profissionais da saúde, elas têm o dever e obrigação de colocar no currículo delas, hoje, atualmente, o tratamento para autistas. Porque hoje, devido à informação, devido à conscientização que a gente busca fazer, devido a toda a informação que a internet traz, é inadmissível que a gente chegue hoje numa escola e se depare com uma professora que não tem a capacidade de atender uma criança. Entendemos os lados também, né, dos professores, que a gente entende que é difícil ter dentro de uma turma, né, 3, 4, às vezes até 5 laudos, né, a gente sabe que aquela professora ela precisa de um suporte, de um atendente, de um auxiliar de classe, e que muitas vezes o Estado e o governo não dão, até porque a procura por esses cargos é pequena, né? Se abre vagas, mas não tem o interesse. Por quê? Porque não são bem remunerados. E a gente entende que é uma profissão que deveria ter um olhar maior em cima desses valores. Porque tu imagina tu entrar dentro de uma turma, né? Ter que ajudar uma professora ali com, vamos supor, 20 alunos típicos, com mais 5 laudos. Não tem como. A gente também tem que prestar atenção na saúde mental desses profissionais. E a saúde mental dos pais, para que haja essa engrenagem para poder trabalhar juntos, para o bem-estar da criança. A gente para analisar essa questão de... Eu sempre dou uma comparada em municípios, Capão não é 100%, tá? Mas eu digo assim, quando a gente fala nas turmas, auxiliar, até o profissional ali, eu vejo que está bem avançado comparado a municípios bem próximos, em Betra, Mandaí, vou dizer próximo aí, sabe? Porque eu vejo assim, quando nas turmas, por exemplo, turma regular, tem 3 autistas, tá, por turma e um auxiliar. É um auxiliar para 3, né? Mas é 1 para 3. Mas eu digo assim, eles já tentam colocar já 3 autistas. Poderiam botar um autista, um deficiente visual, poderiam botar 3 diferentes. Eles botam já para ajudar, para não ser tão difícil. Só que tem uma coisa que em qualquer município tem, acho que a maioria é assim, vou falar do auxiliar. Não precisa ter capacitação nenhuma. Auxiliar aqui tem o ensino médio só. Tem o ensino completo, às vezes. Tem o ensino médio. Vai lá, faz o concurso e passa. Aí tu pega, eu vou botar assim, ó. Eu já não vou nem falar na escola regular. Tu pega e coloca esse auxiliar dentro de uma escola especial, onde todos que estão lá, todos têm uma deficiência. E onde eu já passei por um momento bem estranho, assim, bem difícil, que deu uns probleminhas que eu fiquei pensando assim, poxa, eu vivenciando a vida que eu vivenciei 11 anos dentro de uma escola especial e eu ouvi o que eu ouvi. Onde o meu filho não estava indo para a escola, ainda bem que ele não vai vir hoje. E aí? O que tu acha disso? Tu acha que para mim, que sou um pai presidente de CPM de escola, muito ativo, não é ativo, é muito ativo, e simplesmente tu ouve isso no finalzinho assim de carreira? Dói, né? Então, aí falta aquilo que tu falou, sabe? Assim, falta muito preparo. Falta preparo. Falta empatia também, né? Falta empatia nessas questões. Eu sempre digo, que quando vai, a cliente diz, eu falo para todo mundo, não é só na educação. Tu vai pro teu trabalho, se tu não quer ir trabalhar, não tá bem, não vai. Não vai. Porque eu vejo uma situação que vai ser isso. Eu torço que não, mas vai ser bem difícil. Eu sempre falo que tem uma turma aí, a turma boa está se aposentando. Qualquer município, a turma boa está se aposentando. Aqueles professores que trabalhavam com amor, que tinha aquele pela profissão, tá acabando.
Eu falo para a escola especial, eu falo pelo município aqui, que eu acompanho há muito tempo, torço que venha alguém, sempre tem alguém que tem esse lado de empatia também. Mas eu digo por assim, ó, eu tenho uma pessoa, a minha excelentíssima patroa ali, que a gente fala de se capacitar, ela não para nunca. Quem diz que o professor tira férias, eu vou dizer assim, férias, alguns de repente tiram férias. Aqui não tira férias. Se não está aqui no espaço que eu estou aqui fazendo as coisas, tá lá, você comprou uma máquina de fazer aquele negócio que faz os desenhos ali, né? Faz o trabalhinho para tanta coisa, tanta fala que tem que fazer, nem sei. Aí tu tem que plastificar, né? Ali o negócio para fazer. Sim. Comprou, porque sempre acabava pedindo da escola, a escola tinha, ficava pedindo, você não pede, compra. Vai gastar, mas é pra ti. É trabalhinho, é atividade, só sabe olhar assim, olhou não sei o que lá, às vezes nem é pra ela, é pros alunos. Sempre pensando nisso. A Josi sabe que a Karen já disse já mais de uma vez que quer pegar a Giovana, o Vicente, pra dar, entendeu? Pra puxar. Então a gente sabe que assim, eu digo assim, esses profissionais estão terminando. Isso que me assusta pro futuro de quem tá vindo. Porque a gente a associação está buscando o quê? Projeto para capacitar a direção, para capacitar a profissão, para os pais. Que eu sempre falo, a educação vem de casa. Eu digo assim, não é porque eu tenho meu filho atípico que eu vou estar falando, cuidado, lá, se for na escola, tem um menininho de cadeira de roda, ajuda ele. Aquele menininho que tá chorando lá no canto, não vai lá tirar sarro dele, vai lá perguntar o que ele tem. Pô, eu fico pensando assim, será que eu sou isso aqui é meu? A associação também tem. Eu tenho que estar fazendo folder de divulgação, perguntando o que é autismo. Gente, isso aqui é o autismo. Sendo que a internet, a rede social tem muita coisa. A gente perde horas e horas assistindo um filme, ou não é um filme, uma bobagemzinha lá, mas não fica 2 minutos olhando um assunto importante. É difícil. É difícil. Mas o que acontece assim, já hoje, o nosso estudo hoje ele já está precário. Né? Já vamos começar assim. Porque essa falta de profissional, ela não veio agora. Tá? Só para ter noção, hoje a gente passa isso hoje com o Murilo, que tem dias que ele não tem aula porque não tem professor estado. Tá? Nível estado. Não tem professor para estar na sala de aula para poder dar aula para aquele aluno. Então, assim, isso aí já vem vindo pelo tempo que eu tenho de escola, que eu já venho vindo acompanhando isso aí, já faz 8 anos que eu estou na prefeitura e 5 anos que eu estava dentro de uma rede pública municipal, né? Acompanhando ali o que já estava acontecendo. Então, assim, nós já temos falta de professores de certas matérias, principalmente português, que não tem mais professor formado no município, principalmente aqui em Tramandaí, que está difícil na área de português, né? Matemática, ciência. Então, assim, está se tornando difícil encontrar profissionais. Aí eu te coloco ali, que nem a gente está conversando ali, o fato de um auxiliar de classe, né? Um auxiliar de classe, ao nosso entender, que somos pais atípicos, eles deveriam ter o quê? Um curso de capacitação, né? Deveriam ter vamos dizer ali, que faz ali a preparação para o professor, como é que é o nome? Como é que é o nome quando ele vai fazer um cursinho do professor ali? Magistério, porque para ele entender, para ensinar A, B, C, D. Só que não tem como nem o município e nem o Estado cobrar disso, porque eu entendo esse fator. Se a gente começar a cobrar muita coisa, se já com o nível primeiro grau completo já está difícil, então imagina a gente começar a cobrar concurso e cursinho médio. O sistema é errado. Então, o que eu vejo assim, hoje, tanto como o Estado, como os municípios, eles tinham que trabalhar em conjunto, capacitar, né? Vamos colocar assim, pessoal, a gente vai capacitar, nós vamos dar o curso e vamos remunerar esse pessoal para que venha trabalhar nas áreas devidas, né? Que ali é auxiliar o professor. Muitas vezes, eu já acompanhei isso, tá? Que muitas vezes faltava o professor, quem é que ficava na sala de aula? Aquele auxiliar que era para auxiliar aquela criança autista, tá? E nós vamos aí, de repente, aí no município, né, de Capão, pode ter essas questões de 3, né, suportes, vamos colocar, dentro de uma sala de aula. Aqui no nosso município não tem, é 5, é 4.
E outra coisa, são vários modalidades, vamos colocar nisso aí. Um é autista, o outro tem síndrome de Down, o outro tem toque, o outro é severo, porque faltam entender essa inclusão dos nossos filhos dentro de uma rede pública. Faltou, não é o fato de classificar que esse aqui é bom, esse aqui pode ficar, esse aqui não pode ficar. É que não foi preparado as escolas ou o município para atender as nossas crianças, né? Então, isso aí, por isso que eu digo assim, é uma questão que ela está virando uma bola de neve, porque cada ano que passa, vamos colocar do ano da enchente, vamos colocar aí, tá? Que foi muitas pessoas que vieram do estado para a parte do litoral, né? Vieram morar no litoral pela questão de qualidade de vida. Aumentou. A gente tinha uma faixa etária de 500 crianças. Hoje nós temos 2.500 crianças, por exemplo. Olha a diferença. Subiu. Como é que a gente vai conseguir atender essas crianças? Os pais também necessitam muito de um apoio. Não temos psicólogos. Tanto que hoje a associação trabalha com encontro para poder o intuito é a gente poder ouvir esses pais, dar um momento deles botar aquilo que está dentro deles ali para fora, o que está acontecendo com seus filhos, que a gente relata, a gente vê muito ali tendo no grupo ali, minha filha, aconteceu tal coisa no tal colégio, porque a diretora disse que isso, que a diretora não aceita. Uma das questões hoje que a gente está tendo muita resistência, tá? Que está faltando, daí eu boto na parte da empatia, é a questão da seletividade alimentar. Nós, hoje, a gente está passando um trabalho muito grande, porque os secretários de certos municípios estão preocupados com a verba, que vem porque tem que ter o alimento ali no colégio, tem que ter, obrigatório, mas eles têm que atingir uma faixa etária. E aí eles não podem liberar com que os nossos filhos, que é um direito deles, de levar o lanche deles, de comer aquilo que alimenta eles, porque a gente entende, porque tem aquele aluno que vai ver, vamos dar um exemplo, está comendo um salgadinho, mas eu queria comer um salgadinho, mas eu não posso trazer porque meu pai e minha mãe recebeu uma cartilha que a gente não pode trazer alimento. Então faz o seguinte, coloca um outro ambiente, não precisa servir junto. Falta muito entendimento nisso aí tudo, né? É que tudo é uma burocracia, né? O que a gente vê, assim, existem regras, né? A gente sabe que hoje em dia é obrigatório ter nutricionistas dentro das escolas, tanto que não pode comer, não pode tomar refrigerante, não pode tomar todinho, essas coisas não pode. Então, tem que estar tudo certinho dentro dessa regra para que o município ele não perca, né, esse valor que vem para as escolas, né, esse auxílio, quando as escolas estão corretamente dentro das regras. Mas daí entra, né, os autistas. A gente sabe que a maioria deles tem seletividade alimentar. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai deixar as crianças que têm autismo, estão dentro do espectro, passar o turno todo com fome? Ou então a escola vai ficar ligando para os pais ir buscar mais cedo? Já é difícil porque a maioria das famílias, quando pega um diagnóstico, já tem que abrir mão do seu emprego. Então a gente tem que pensar e se reinventar para poder trabalhar de casa, né? Que às vezes no orçamento prejudica muito. Porque para te receber um benefício, tu tem que ter uma renda per capita ali que é humanamente, às vezes, impossível de se viver com dentro daquela renda per capita ali que o governo quer que a pessoa viva, sobreviva, vamos dizer assim. Então, assim, são várias burocracias que se não tiver um pingo de noção, um pingo de bom senso entre partes, as coisas não vão se resolver e vão ficar se arrastando. E enquanto isso, nossos filhos estão dentro das escolas e eles precisam se alimentar. E a gente precisa trabalhar. E aí, como é que se resolve isso, né? Então, assim, é um trabalho que a gente tem várias nuances para poder resolver. E muitas vezes a gente não consegue. Por quê? Porque a gente bate na porta, a gente está levando ali uma ideia, a gente está tentando resolver junto com com o município, o estado, e não consegue. Por quê? Porque tem uma burocracia. É a mesma coisa
atendimento de neurologista. A gente precisa ter um neurologista, no mínimo um por município, que atenda as crianças do município pelo SUS. A gente não tem. E é um tempo que a gente precisa de ter, porque a gente não pode ficar esperando. O autismo, ele não espera, ele tem tempo de evolução. Ele precisa de terapia. Dos 3 aos 5 anos ali é a idade que mais eles captam as coisas que eles aprendem. Com fono, com terapeuta ocupacional, com psicólogo, com neurologista. Tem que haver um atendimento contínuo, né? E é que nem a Josi disse, é inadmissível a gente ter que esperar numa fila do SUS 2 anos para conseguir um neurologista, que às vezes, que foi o que aconteceu comigo na época que eu fiquei esperando esses 2 anos, de o neuro que eu fui encaminhada com meu filho, nem olhar a documentação que eu estava apresentando para ele, né? Porque o que, que a gente faz? A gente leva ali tudo que a gente tem, porque a gente quer ter um diagnóstico preciso para o filho da gente. Porque um diagnóstico, ele abre portas. E aonde abre essas portas, a gente pode buscar pelo município ali, junto do município, o que eles têm direito, que são as terapias, né? Multidisciplinares. Então, assim, quando a gente não tem um diagnóstico, que foi o que o médico, na época de Porto Alegre, pegou, um neurologista pegou e falou para mim assim, ó, tá, o que que tu quer? Diagnóstico tu tem? Eu digo, mas eu não tô em busca do diagnóstico. O diagnóstico eu tenho, mas que eu consegui com um doutor particular. Porque se fosse esperar pelo SUS, ele ia ficar pipocando, e o tempo que o meu filho precisa para se desenvolver, ele ia perder, né? E isso é uma coisa que os pais ficam preocupados. E aí gera mais ansiedade, precisa também de terapia e às vezes não consegue. E aí procura onde? Quem resolve, né? É complicado. Essa nossa caminhada do autismo não é brincadeira, é sério. Ela não é romântica, que nem aparece na televisão. É assunto de necessidade ali diária, né? Então a gente precisa, sim, buscar mais engajamento e buscar com que essas pessoas que estão no poder, que respondem por nós, que a gente se faça ser ouvidos. Porque a gente precisa. E fora, né? E fora, assim, ó, quando tu vai lá no neuro, tu demorou já tempo, a Aline tem experiência, a Josi deve ter essa experiência também. Tu já passou 2 anos para ir no neuro, quando tu chega lá, aí ele te dá uma sequência de exames para depois tu voltar novamente lá para te dar o diagnóstico. Olha o despreparamento que está tendo hoje desses profissionais com os nossos filhos. Então, daí tu imagina como é que vai ser daqui para frente. Porque eu vejo assim, ó, que nem tu falou, o Daniel, isso há 14 anos atrás. Acho que por ter muitos sinais em si, né? O Daniel foi diagnosticado na primeira consulta particular. Eu vou falar o valor na época, tá? R$700 uma consulta. Há 14 anos atrás, a doutora Nilra Rota. Quem conhece é a doutora das doutoras aqui, dá aula até para os neurologistas. Mas não é o caso disso, é só para entender a dificuldade que é. Pontuando mais um assunto antes de encerrar, porque a live já deu 1 hora, dá um monte de assunto, mas eu vou falar uma coisa que é muito importante, que vem do... Cada município trabalha de uma maneira, e a Josi e o André estão passando por isso que eu vou comentar. Assistente terapêutico, tá? Isso é uma coisa que é para ajudar a escola, o aluno. Não vai influenciar em nada no município. Estou dando exemplo, tá? Aí assim, cada município é de uma maneira. Por quê? Por exemplo, a Josi, lá onde eles moravam lá, só chega lá, acho que foi em Alvorada ou Porto Alegre, tu chega lá, diz que tem AT, a escola vai lá e libera para ter o acesso. Dá a carta de apresentação e entra. Em Bé não tem como entrar, tem Ministério Público e pronto. Aqui em Capão, consegue, por quê? Em 2024 foi feita uma lei, aí vem aquilo, tu tem que, para variar, tem que ter uma lei que te disponibiliza poder colocar. Então o vereador foi lá e fez uma lei. Graças a Deus existiu uma vereadora aqui em Capão, de uns 4 anos para cá, tem pouco mais que a Letícia, que quando entrou para falar de inclusão e buscar pela inclusão. Melhorou muito aqui em torno dela. Então a gente tem que agradecer que tem que ter alguém. E isso que às vezes, onde vem naquilo que tu falou ali, na burocracia. Agora nem ali, a Josi vai falar um pouquinho, porque assim, ó, tu tem o AT, o profissional vai colocar ali, mas por que não deixa entrar? Fala o que acontece aí. E fica, na verdade, a gente fica um jogo de empurra, na verdade, a gente fica sem entender, de fato, qual é
a justificativa, né? Porque a gente já ouviu tanta coisa, mas nada convence, sabe? Primeiro que nenhum município adere a esse tipo de entrada desse profissional em escola. A gente sabe que sim, porque a gente veio de 2 municípios que é aceitável. Carta de apresentação, o profissional se apresenta, a gente também faz um documento que anula o vínculo empregatício desse profissional com o município, né, que ele é custeado por nós, no caso. Não, ou seja, também não tem nenhuma despesa para o município, né? É só, de fato, deixar entrar. Aí, horas falam que é um profissional da saúde e ele quer entrar na educação, horas inverte, que ele é da educação e não da saúde, ou seja, o ambiente não é para ele, não vem ao caso, né? É um serviço tão essencial, a gente já foi na escola, a gente já falou que existe, a gente já falou que tem a prescrição no laudo, a gente falou que o assistente terapêutico está sendo cada vez mais falado, tem uma carga horária de 10 horas nos laudos das crianças, o Vicente está com horário reduzido também, por conta do manejo de comportamento, que é o que ele tem de mais difícil hoje, né, de se lidar. Então, tendo esse profissional para mediar ele na sala de aula, iria facilitar muito. E a gente fica nesse jogo de joga para um, joga para o outro, e a criança, no meio disso, sim, indo já para maio, tendo a profissional, que inclusive está aí assistindo a live, querendo trabalhar, querendo fazer o trabalho dela, a criança tendo a necessidade, a professora tendo a necessidade, porque, como foi dito pelo pessoal aí, é um contexto todo que a gente pensa. Tem mais uma criança laudada na sala, a professora tem que dar atenção para o grupo todo, né? Então, assim, a gente pensa no coletivo, a gente não está pensando só no Vicente, né, e na Giovana. E aí a gente volta na consulta, a neuro quer saber como é que está indo, porque foi ela que fez o laudo, a gente diz, não, mas o município não está deixando a profissional entrar, aí a gente volta com aquela demanda, tá, mas por que não está entrando? E a gente fica perdendo um tempo absurdo que não tem necessidade. Porque do mesmo jeito que a gente cobra o município, a neurologista das crianças Não nos cobram cobra. também se está sendo feito ou não. Porque se está laudado, é para ser executado e estava sendo executado. E falando francamente, a gente que veio de 2 cidades, a capital do estado, eu vou dizer assim, eu cheguei para a Secretaria de Educação, vocês precisam se informar, porque vocês não entendem o que vocês estão falando. Vocês estão passando por cima de um direito dos nossos filhos. E não é do filho da Josi e do André, não é? Tem outras crianças que necessitam do atendente terapêutico para seguir na escola e não estão dando esse acesso. As crianças estão tendo que ser retiradas da escola. Estão em casa. Muitas vezes tendo que trocar de município para ter o acesso ao atendimento ao atendente terapêutico, que é o básico. Pois o atendente terapêutico não é só para o Vicente, não é só para a Giovana, é para toda a turma. Pois no momento que o Vicente está regulado, a turma inteira vai conseguir fluir melhor. Porque a gente já vê coisas estapafúrdias acontecendo nas escolas e que ainda a gente vê não darem acesso a um profissional totalmente qualificado, que é a Carla Marques está assistindo, que tem todos os manejos das crianças já, mas que Olha, não tenho falta de bom senso. Não tenho palavras para dizer o que o município faz nesta parte, que não permite o acesso desses profissionais às crianças. Então, assim, é uma coisa que sim, precisa ser muito bem vista. Porque revista. A Aline falou uma verdade. A gente não pode romantizar o autismo. O autismo não é romântico. Isso daqui é uma luta para os pais todos os dias. A gente muitas vezes não quer acordar, mas a gente tem que acordar por eles, porque eles precisam que a gente lute por eles. E a associação está aí também muito por causa disso. Pois a gente apoia os pais que... Quantas vezes a Aline pode dizer melhor que a gente... Os pais, tipo, eu descobri que meu filho tem autismo. E agora? O que eu faço? Quantas mães entraram no grupo exatamente assim, sem ter um norte, e a gente conseguir, a Aline e toda a parte diretiva, conseguir direcionar, auxiliar. Esse é o nosso trabalho, também como associação, mas é também, a gente não quer
bater de frente com o município, porque não é o nosso papel, mas como pais a gente vai fazer isso, sempre que precisar para os nossos filhos. Com É que certeza. vai chegando uma fase que a gente já está tão desgastado, né? É tão exaustivo tu procurar e pedir pela mesma coisa sempre, que era para ser uma coisa que já era para ser nos ofertado, sem a gente ter que brigar por isso, né? Eu digo brigar, assim, é buscar e pedir. Então, assim, chega uma hora que a gente já está tão cansado que a gente não tem mais a paciência de explicar, né? Então a gente já vai direto ali para a lei, ó. Tem que fazer assim, tem que ser assado. Quer fazer? Não quer fazer? Pô, mas é direito, então vamos lá para as leis. Vamos buscar a via judicial, né? Justiça. E aí parece que daí sim as coisas funcionam, porque falta bom senso. A burocracia, ela é maior do que o bom senso das pessoas, né? E às vezes eu vejo, assim, eu analiso que até a boa vontade, porque às vezes tu consegue resolver coisas simples tendo um pingo de boa vontade. Porque se o autismo batesse na casa dessas pessoas que não querem fazer nada, seria diferente. Se a pessoa vivesse o que nós pais vivemos, seria totalmente diferente essa nossa luta. Mas não, quando não dói aqui, a gente não sabe o que digo está uma passando. coisa assim, Aline, eu não desejo a essas pessoas terem filhos autistas. Porque eles não são pais que vão saber lidar com isso. Porque é assim, ó, são pontos que me deixam até um pouco exaltado, porque elas querem excluir, muitas vezes, os nossos filhos das atividades básicas da escola, tá? E isso eu não vou aceitar que aconteça, pois a nossa parte sempre vai ser feita. A gente vai exigir que seja feita a parte da escola e também de todas as secretarias que forem necessárias para seguir, né, a educação dos nossos. Não só, como eu digo, né, não só dos meus, mas de todos os autistas que necessitam desse suporte. Com certeza. Porque eu sempre falo assim, cada um vivencia os seus momentos, né? Ali, eu há 14 anos já, a Aline seus 12, a Josi seus 8 e 9 anos, aqui o Vicente e a Giovana, e a gente vê que eu tinha muito isso comigo, não posso perder porque senão eu não faço mais nada. É que quando tu vai tendo as informações, o que tu pensa? Pô, vai dar uma, não vai melhorar, mas vai começar assim, não, de repente vai ficar mais fácil de lidar. Mas acho que como está chegando tanta informação agora, que seria para facilitar, está ficando mais difícil. Porque eu vejo situações quando acontece que é muito fácil. Eu já vi falar assim, ó, por exemplo, escola particular, por exemplo. Eles preferem negar uma vaga, levar uma multa, do que tu ter um profissional para cuidar. Porque se tu fizer a soma do ano, a soma do ano para pagar o profissional, vale mais a pena levar a multa. Aconteceu conosco, tá? Aí tu imagina? É tão, se a gente analisar, né, é tão simples porque eles vão ter que chegar num ponto que eles vão ter que contratar aquele profissional, eles vão ter que aceitar, porque é um direito, sabe? Não é só uma questão que muitas pessoas hoje, eu escuto muito falar, hoje tem nas redes sociais, que assim, o autismo agora virou tudo agora no país. Não é o autismo. O autismo ele já vem de anos como outros aspectos, como o síndrome de Down, como aquela pessoa que ela é paraplégica, aquela pessoa que ela tem problemas neurológicos. Não, são várias coisas que já vêm vindo, já sendo lutadas. Só que o autismo hoje está ganhando voz. Hoje a associação, hoje no qual um dia lá, 9 anos atrás, que a Aline, quando ela se deparou, né? Que nem quando a gente coloca ali, o que eu vou fazer? Ela não pensou só nela, ela pensou assim, pô, eu vou em busca para saber o que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar com essa situação, como é que eu vou lidar. E nessa trajetória ela foi conhecendo o que é mais pais, mais mães. E outra coisa, às vezes tem autistas, tá? Que não tem nem pai nem mãe. Às vezes é um tio, às vezes é uma avó, às vezes era um vizinho, é um parente que acaba cuidando. Então, nessa trajetória, ela foi o quê? Criando voz e foi vindo, pegando a força desses pais, que é o que alimenta hoje ela, de não desistir, de olhar aquela causa ali que está acontecendo com aquela
com aquele pai, com aquela mãe, com aquela criança. E muitas vezes, tá? A gente trabalha também, a gente vê que às vezes não é só a criança, às vezes é o pai. Às vezes o pai é resistente, o pai não tá aceitando. Eu tive muito isso também no colégio, que eu via assim, o pai gritando dentro da sala de aula, que meu filho não é, eu não vou aceitar esse laudo, porque ele é normal, com outro, é falta de tunda. Então, assim, ó, falta também conscientização também dos próprios pais. Outra coisa, não é só os pais. Às vezes não é só a mãe, às vezes não é só o pai, é os dois, sabe? Às vezes é a família, a resistência da própria família. Tá, eu não vou falar que o meu filho é autista, eu não vou aceitar porque minha mãe falou, que meu pai disse isso, que minha mãe... Nós temos isso aí dentro da associação, que a menina está contra a própria família para poder aceitar o seu filho. Olha o cabimento, em vez de a família ser acolher, né? Isso aí não está sendo contra. Pô, gente, é um absurdo o que vem vindo acontecendo, sabe? Com as nossas crianças, com os nossos pais. E tá assim, sabe? A gente tem que ter mais voz, nós temos que se unir mais, sabe? Trazer mais, que nem que eu saliento e coloco em... Não é só o mês de abril, mês azul, é o ano todo. Não é só agora que temos que ser lembrados. Nós temos que ser lembrados ao decorrer do ano e dia após dia. Porque a gente vive isso aí, a gente passa no dia a dia, né? Então, a gente tem que, o que a gente procura fazer hoje é levar a conscientização e o conhecimento e cada vez mais aprender, porque a gente tem muito mais a aprender com eles do que com nós mesmos, né? Então, olha só, olha o que eles nos trazem todos os dias, olha o que eles nos ensinam todos os dias, né? Com certeza, eu sempre falei, né? Eu muito mais aprendo do que ensino. Eu gostaria de salientar uma coisa, Gui. Assim, ó, a gente tem um grupo ali de mais de 400 pessoas, né? E o grupo, ele é uma rede de apoio. Ele não é um ringue, né? Então, a gente sempre preza pelo respeito e educação, porque isso daí é o que a gente busca para os outros, né? O que a gente pede para os outros, a gente quer respeito, a gente quer ser ouvido, a gente quer ter educação. Então, assim, eu quero só falar sobre isso, porque eu acho importante. Um grupo grande de pessoas, se não houver regras, se não houver respeito, ele se perde e vira bagunça. Então, assim, ó, quando tem desavenças dentro do grupo, eu peço uma vez, eu peço duas, se a pessoa continua no mesmo assunto e meio que assim, incendiando, né, o que eu digo, são pessoas incendiárias, que ficam incendiando o grupo ali para ter discussões, eu removo. Até tenta entrar junto. Por quê? Por quê? Porque assim, ó, se a gente está pedindo com educação, se a gente quer ali que as pessoas entendam que a carga diária de nós pais, né, pai, mãe, já é muito pesada. Então, para estar dentro de um grupo onde tu precisa daquele grupo para ser tua rede de apoio, que muitas vezes tu não tem dentro da tua casa, não tem dentro da tua família, fica difícil manter, né, um equilíbrio e manter uma seriedade respeitosa dentro de um grupo onde haja discussões. Então, só gostaria de salientar isso, que às vezes a gente remove, mas não é porque a gente está deixando de apoiar algum pai ou alguma mãe. A gente não apoia, é a maneira de falta de respeito dentro do grupo. Tá? Só gostaria de salientar isso, porque normalmente eu nunca falo, né, sobre isso. E isso acontece algumas vezes, em alguns momentos. Então, assim, não é, a gente tem que respeitar o que tu diz e a gente não pode dizer. Não, não é isso, gente. O grupo está aberto para tudo, né? Todas as colocações. O que o grupo não está aberto é para bateção de panela em prefeitura, para falta de respeito em Câmara de Vereadores, para falta de respeito com o secretariado do município. Não é assim que a associação trabalha. A gente busca trazer conscientização e conversar civilizadamente com as pessoas para que haja um retorno e portas sempre abertas para a associação, poder entrar numa caminhada justa, honesta, correta, para que a gente haja resposta positiva.
né? Então, eu só gostaria de salientar isso, que a gente não trabalha em uma outra linha, a gente trabalha nessa. Não quer dizer que a gente é só paz e amor. Não, a gente está buscando pelos nossos direitos, direitos dos nossos filhos, dentro do respeito e também do que é lei, né? Então, só isso que eu gostaria de deixar claro, porque é muito difícil falar sobre isso, né? Às vezes a gente fica levando a bola nas costas ali e sendo mal falado, porque tu tem uma maneira específica de levar as coisas adiante, e é sempre bom ouvir os dois lados, é o que a associação faz. Ela escuta pais e ela escuta profissionais, para a gente entrar no meio termo e tentar se resolver para quê? O maior beneficiado seja as crianças, os nossos filhos. Tá? Com certeza. Aline, Cyrus, Josi, André, assim, primeiro de tudo eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Tá chegando a hora de dizer tchau. Por mim a gente fica 3, 4 horas conversando, porque sempre é bom passar o que tem que ser passado mesmo. Mas antes de encerrar mesmo, pedir vocês dê os agradecimentos. Acho que seria bem importante, Aline, tu pontuar. A gente fez um evento agora, né? Esse final de semana agora. E também tem mais um amanhã. Tu pode falar, a Josi pode falar um pouco também, ver vocês que vocês quiserem fazer. Eu vou pontuar a corrida e a Josi pontua a motociata de manhã. Pode ser? Pode. Tá. Primeiramente, né, a gente gostaria da associação a agradecer todos os atletas que foram e todos esses maridos e maravilhosos que a gente teve, esposa também, né, que cuidou das crianças aí, para a Josi poder ir, que trabalhou na staff da corrida, que a gente enfrentou chuva lá, a gente ficou na chuva, né, trabalhando, então, muito obrigado mesmo. Obrigada a todos os apoiadores e os patrocinadores que fizeram com que a quarta corrida fosse um sucesso, né? E foi um sucesso mesmo, porque devido à chuva, a gente teve muitos corredores que não se mexaram, que foram guerreiros fortes e corajosos, né? Que estiveram com a gente. E isso pra gente, vocês não têm ideia, né? Corredores que vão assistir a live ou estão assistindo, como foi gratificante pra gente. A gente agradece muito, muito mesmo a parceria, né, a empatia de correr pela nossa causa e o nosso muito obrigado, de coração. Que venha a quinta, sexta, que a gente também tem outros planos de começar a fazer caminhada, né, a gente tem um cronograma anual de eventos que a gente faz para a conscientização do autismo, a associação trabalha seriamente nisso, né, para que a gente sempre traga informação e conscientização e visibilidade para a causa autista. Então, fica o nosso muito obrigado enquanto associação e enquanto pais também, né, pelas crianças que foram correr, pelos pais top que levaram as suas famílias lá naquele dia chuvoso e pelos atletas que não fizeram feio e estão de parabéns. Obrigada mesmo. Superaram. Então, o evento de amanhã é a segunda motociata, né? Vai ocorrer amanhã, no dia de amanhã, às 11 horas. E é uma parceria da associação com o Motoclube Insanos, né? A gente, e não necessariamente que por envolver motoclube, né, tenha que ser só moto, né, todo mundo é bem-vindo, pode caracterizar o carro, o veículo, a moto, né, enfeitar balões, enfim, e se juntar com a gente amanhã, a partir das 11 horas. Muito importante. Mais um evento da associação, onde a gente não para nunca. Aline, se tu quiser pontuar o local de partida, né? É muito importante. A gente vai sair às 11 horas a partir do módulo esportivo de Tramandaí e a chegada, depois de todo o percurso, né, vai ser na Avenida Caxias, em Bé. O nosso ponto de concentração, porque a gente vai fazer uma confraternização depois, vai ser no X do Anderson. Né? O Anderson, ele está em parceria com nós nesse evento, ele liberou ali a churrasqueira para a gente poder fazer um churrasco, assar um salsichão, né? Para fazer uma confraternização com o pessoal ali da Insanos Motoclube e com o pessoal da associação e também os convidados. Aí o que precisa? Cada pessoa que for, leva o que vai comer ali, no caso, se é carne, se é frango, se é salsichão. Lá o pessoal vai assar, né? Ele já tem carvão, tudo certinho. A única coisa que a gente pede é que consumam, né, a bebida
lá no local, porque é mais do que justo, né, pessoal? Ele está abrindo as portas para nós lá, a gente vai ser bem recebido, ele está liberando espaço para que a gente possa fazer essa confraternização, então não seria injusto a gente comprar em outro lugar, né? Ele também vai disponibilizar ali para as crianças que forem caracterizadas ali com cordãozinho do autismo, um lanche kids, que é o quê? É o hambúrguer, né? A batatinha frita e o refrigerante. Eu vou caracterizado também para ganhar o meu lanche. É bem fácil de achar, é bem localizado, é bem na esquina. É bem fácil de achar. E pelo que a gente viu, não vai chover, então vai ter cama Eu até ia elástica, perguntar, não querendo chover, né? Se chover, o evento acontece, não vai chover. Acontece. Tô perguntando porque... Mas acontece. E também vai estar a guarda municipal ali também nos monitorando, vai estar tudo certinho. Então a gente faz o convite para que todos vão, né? E enfeitem os carros com balões, com bandeirinha de TNT azul. Vamos lá, vamos mostrar que a gente é forte Até no porque litoral. Se chover, a gente não tem medo da chuva, né? Não, a gente tá A gente já tá acostumado. Não, a gente usa capa de chuva. Já estamos vacinados já. A gente já tá treinado já. Com certeza. Gente, assim, ó, peço que faça os agradecimentos finais, hein? Vai um, depois vai outro aí, pra gente encerrar. Mais uma live, graças a Deus, muito boa. O meu agradecimento é para todo o pessoal que se importa com essa causa, né? A todos vocês pais e a vocês diretores também da associação, porque sem vocês, assim, eu não conseguiria fazer nada das minhas ideias loucas, né? Mas eu sou muito grata, assim, pela vida de cada um de vocês, pela vida dos, né, marido, esposa, que também indiretamente acabam trabalhando junto com a gente, né? E dão todo o suporte que a gente precisa. E a todas as pessoas que abraçam a causa autista, eu tenho um carinho enorme, assim. É uma luta diária da gente, e a gente está aí, não é para ser mais do que ninguém, a gente só está buscando pelos direitos dos nossos filhos, porque não tem nada que doa mais num pai ou numa mãe do que o seu filho ser excluído, né, e ser maltratado. Então, essa causa ela é muito importante para que a gente venha sempre buscar visibilidade para o bem-estar deles, né? E indiretamente para o nosso também, porque o nosso psicológico, o nosso mental, agradece muito. Então, gratidão a todos que sempre nos apoiam, a todos que nos recebem, né? Que nos ouvem, que nos escutam, que nos acolhem. Gratidão pela vida de cada um. Pode ir? Quer, Cyrus, falar um pouquinho? É só você. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, gratidão, né? Por nós temos nossos filhos, os dois são autistas, que foi o que nos uniu, né? Sou muito grato. E por hoje participar, estar aqui nos bastidores, que nem o André aí. Hoje a gente está sendo mais atuante, junto com o Guilherme também, que é um baita de um paizão. Eu sempre digo, desde quando eu conheci, sempre falo para ele, assim, se existe Deus lá no céu, existe um pai aqui na terra. Então, assim, eu sou muito grato, aprendi contigo muitas coisas, hoje eu levo comigo, hoje trago para o meu filho. Então, assim, eu tenho a agradecer a todo o pessoal que hoje apoia, está junto com nós nessa luta, nessa causa, né, que são constantes, muitas vezes a gente recebe aquelas ligações de agradecimento, quando a gente é uma vitória, né, não é só para a criança, mas para nós mesmos, mostrar que nós estamos no caminho, que nós estamos fazendo certo, que a gente está em busca das coisas que realmente estão certas, né, sem briga, sem xingamento, sem querer, sem falta de respeito. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter coerência, a gente tem que ter respeito com o próximo, né? Se a gente quer isso com nós, a gente também tem que passar isso para o próximo, porque não vai ser na briga, não vai ser no grito que a gente vai conseguir as coisas, né? Então, assim, eu sou muito grato a cada família, a cada pessoa que ele se encontra, a cada pessoa que hoje está assistindo a live, e a vocês, porque hoje fez um ano, né? Que amanhã é a motociata. Então, foi na motociata que foi a primeira causa, o primeiro evento que eu participei. Então, para mim é muito gratificante de muitos, né? Que vai vir aí a terceira, depois vai vir a quinta corrida. A corrida também foi a segunda que eu participei também. Foi assim,
Tava comigo ali o Guilherme, nós estávamos lá com uma capinha. Não deu certo a capa. Vamos aqui, vamos vestir a camiseta, vamos na camiseta, sabe? Foi emocionante. Eu gostei muito, meu agradecimento aqui de coração a todos que participaram, porque foi um desafio. Vamos dizer a verdade, foi um desafio. Não foi só para nós que estavam lá, mas para os atletas que estavam ali participando. E para os organizadores também, organizadores, né? O pessoal também. da Natural Fit ali se puxou bastante esse ano na corrida também, e a gente só agradece. De coração. E é isso aí. Obrigado a todos. Mais uma vez, então, agradecer a todos que participaram na live, Aline, Cyrus, Guilherme, Josi, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, meu compadre. Agradecer mais uma vez. Agradecer a todos que participaram ativamente também no chat. Comadre que está no chat aí também, muito obrigado. E mais uma vez, como não sendo, nunca vai ser redundante agradecer, né, a todos que lutam por esta causa. Né? Muito obrigado, porque cada um que participou da corrida no último final de semana está nos ajudando de alguma forma, né? E assim, foram muito valentes, porque era muita chuva e não arredaram pé até o final. Foi muito bom, foi prazeroso demais contar com todos esse pessoal que trabalhou, todo esse pessoal que correu. A pessoa da Natural Fit deu um show. Neste caso, tem que agradecer muito ao município que cedeu aquele espaço coberto para nós utilizarmos, que os atletas ficaram antes do início da corrida. Então, assim, Ajudou bastante. Ajudou muito, muito obrigado também. A gente, quando tem que falar, a gente fala bem também, porque esse é o nosso papel, né? Sim. E agradecer mais uma vez a oportunidade, né, meu compadre, de estar fazendo parte da tua live. A gente não tinha, eu particularmente ainda não tinha participado, então é um prazer participar. Primeiro aí também. Então, aí, mas vou chamar só vocês dois para falar. Só o pai. Não, vai ser uma live dos pais, tá aí. Bom, mas em agosto. Com certeza. Como a gente fala, né? O Gui é o exemplo. Ele fala de autismo o ano inteiro nas lives dele. Então, pessoal, acompanhem o Guilherme, que cada live é um assunto diferente, são pais diferentes, mas que no final passam pelas mesmas situações que a gente. Então, esse é o nosso dia a dia, a gente só vai entender que não é só nós que estamos passando por esse momento, várias pessoas também passam. Então, acompanhem o Guilherme, curte aí, compartilha sempre a live dele. Vocês vão estar fazendo um baita de um exemplo, ajudando um paizão que, assim, a gente que é compadre, a gente está ou na casa dele, eles estão aqui em casa, e o Dani está sempre com a gente. Então, eu e o Dani, Então a gente tem uma parceria forte, a gente vê o quanto esse pai aí, que é o Gui, trabalha junto com o Dani, assim, é impressionante o quanto pai e filho se amam e se entendem. Então aí é um exemplo de pai. Eu me espelho muito no meu compadre aí para cuidar dos meus em casa, que com certeza. E agradecer mais uma vez, deixar a palavra com a patroa para se despedir. Muito obrigado, gente. Pegou o microfone e não quer largar mais. Que vai acabar sendo repetitivo, né? Porque a fala é a mesma, digamos, né? Na verdade, é só reforçar o que todo mundo aqui já falou. Sobre a corrida, o pessoal foi incrivelmente incrível. Até falei com a Aline, parece que a chuva ela só potencializou ali, né? Se não tivesse aquela chuva, acho que não ia dar tanto brilho para o momento, né? Eu estava até receosa ali, talvez pela minha profissão, né? Questão de acidente no percurso, alguma coisa assim, mas a ambulância estava lá, deu tudo certo. E agradecer quem estava aqui acompanhando, essa família direta e indireta que a gente tem, né, que está sempre dando suporte, dando apoio com a gente. E aos nossos filhos, né, que sem eles a gente está estamos aqui por eles, né, se a gente se conheceu, se a gente se cruzou, é por eles, né, e então... E muita saúde para nós, para todos, para que a gente possa seguir firme nessa caminhada aí e juntos, né? Com certeza. Obrigada. Gente, agradecer a vocês que estiveram aí mais de uma hora, que é de 40 a 60 minutos, mas já foi mais de uma hora, mas melhor que isso, impossível. Pessoal, agradeço a Aline, Cyrus, o Josi, o André, tá? Até a próxima, que provavelmente o Dia dos Pais vai ter 2 pais aqui comigo, então já sabe, se prepare, tá? A gente vai estar junto.
Pessoal, fica com Deus. Na verdade, assim, Diga. ó, vou fazer um desafio pra ti. Prepara teu estúdio que nós vamos aí. Tá bom? Não, eu Tá vou aí. combinado. Eu levo aí. Ó, Mas ele vai até aí também. Pode ficar tranquilo. Eu vou. Vou fazer junto, ao Não, vivo. mas eu vou aí. Vou fazer junto, ao vivo. exatamente, ao vivo. Ao vivo e a cores. Mas a gente organiza sim. Pode ficar tranquilo. Um abraço pra vocês. Abraço. Obrigado. Tchau. Até amanhã. É. Pessoal, mais uma vez agradecer a todo mundo que curtiu, compartilhou e acompanhou a live. Agradecer de verdade mesmo a todos vocês, porque chegando a esses 4 anos já, de praticamente 4 anos de bate-papo, não seria se não fosse vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima live. Como eu sempre falo, Bate-Papo Com é para vocês. Um forte abraço e não deixe de assistir. Fiquem com Deus.